nas florestas do perigo e da tribulação. Com que alegria receber o pastor que se assentou entre elas, depois de congratulações cordiais por terem vencido a escalada do desfiladeiro. Ele tocou de forma carinhosa os ferimentos de Grande Medrosa, que de imediato se sentiu curada. Então ele começou a lhe falar acerca do caminho que teriam pela frente. Vocês têm de atravessar agora as florestas que cobrem as encostas dessas montanhas, quase até ao alto, nos limites da neve. O caminho é escabroso, mas encontrarão lugar de descanso aqui e acolá. Essas são as florestas do perigo e da tribulação. Aqui, muitas vezes os espinheiros crescem tão alto e tão juntos que o caminho se torna um tanto escuro. As tempestades são muito frequentes nessas encostas, mas continue em frente, lembrando-se de que nada lhes poderá causar real dano enquanto seguirem o caminho escolhido por mim. Era estranho que, mesmo depois de superar tantas dificuldades como lugares escarpados e o intransponível desfiladeiro, Grande Medrosa procedesse ainda de acordo com seu nome. Mas era isso mesmo. Nem bem o pastor terminara de pronunciar as palavras perigo e tribulação, elas já começavam a tremer. Florestas de perigo e de tribulação, repetiu quase sem voz. Ó pastor, por onde tu me levarás agora? Para o próximo estágio da jornada, respondeu pronto, sorrindo o mais gentil sorriso. Fico a imaginar se algum dia conseguirás levar-me até lá, resmungou a pobre tolinha. Imagino que continuarás a afligir-me e não cumprirás tua palavra final. Creio até que nunca deixarei de ter os pés aleijados e que nem poderás tomá-los como os da corça. E olhou desconsolada para os pés. Por certo, naquele momento, eles lhe pareceram até mais tortos do que nunca. Não sou homem para que minta, disse o pastor sério. Olhe para mim, Grande Medrosa. Acha que eu a decepcionaria? Não tenho cumprido todas as minhas promessas? Ou tenho por acaso falado de coisas que não foram para o bem? Grande Medrosa estremeceu, em parte diante do tom de voz do pastor e em parte porque ainda, por natureza, se sentia Grande Medrosa. Tentava imaginar o que seriam florestas de perigo e de tribulação. Esses pensamentos sempre tiveram efeitos desastrosos sobre ela, mas respondeu penitente: não, eu sei que não és homem para que minta. Sei que tudo o que fazes e dizes é para o meu bem. Então disse o pastor de modo gentil de novo: vou guiá-la através do perigo da tribulação. Mas nada precisará temer, pois estarei com você. Ainda que eu a guie pelo próprio vale da sombra, não temas, pois meu cajado e minha vara a sustentarão. E acrescentou: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que assola o meu dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmos 91, 5 ao 7. Era indescritível a ternura de sua voz ao dizer essas palavras. Naquele momento, Grande Medrosa ajoelhou-se aos pés do pastor e erigiu outro altar, dizendo: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Disse isto, porém, sentindo suas mãos destilar suor frio e o seu corpo tremer até os dentes de tanto medo. Contudo, ela olhou firme para o rosto do pastor e acrescentou: porque tu não és homem para que mintas, nem filho de homem para que se arrependa. Tudo o que disseste, não o fizeste? E tudo o que tens falado, não tem sido para o meu bem? O pastor sorriu de novo, agora de forma mais confortadora que nunca, e colocou as mãos sobre a cabeça dela, dizendo: seja forte, sim, seja forte e não se atemorize. E continuou: não tente imaginar por si mesma o que virá depois. Creia-me. Quando passar pelos lugares que antes lhe causavam medo, verá que são muito diferentes do que havia imaginado, como aconteceu com o temível desfiladeiro. Advirto-a
de que vejo seus inimigos escondidos entre as árvores. E se permitir que covardia comece a pintar um quadro na tela de sua imaginação, você terá medo, tremor e agonia, onde na realidade não existe medo. Dizendo isso, apanhou uma pedra do lugar onde ela se ajoelhara, deu-lhe com a recomendação de conservá-la junto às outras e partiu. Grande Medrosa e as companheiras tornaram a trilha que as guiaria através das florestas. Tão logo alcançaram as primeiras árvores, viram a autopiedade espiando-as por detrás de um tronco. Ele sempre tagarelava rápido antes de retornar ao esconderijo. Digo-lhe, Grande Medrosa, é realmente lamentável o que ele lhe faz. Forçar uma pobre e assustada aleijadinha a andar no meio de tantos perigos que só homens bravos e fortes ousariam enfrentar? Na verdade, seu pastor é mais tirânico do que o próprio covardia. Nem bem ele terminava de falar. Já ressentimento colocava a cabeça de fora e dizia zangado: não há razão para tanto sofrimento, pois há um bom caminho para cortar a floresta e poder levá-la bem nos limites da neve, sem ter de enfrentar esses perigos desnecessários. Todos vão por aquele caminho. Por que não faz o mesmo? Diga-lhe que não quer ir pelo caminho indicado por ele. Insista em percorrer o caminho usual. Este é o caminho dos mártires. E você, minha querida, afinal não se ajusta a esse quadro. Então Covardia, interrompendo, disse com ímpeto: e pensar que se tornará uma pequena heroína, não é? E ainda vai cantando pela floresta do perigo. Posso apostar que terminará seus dias sempre assustada, trêmula, aleijada e mutilada. A amargura, por sua vez, cochichou atrás de outra árvore. Ele faria isso. É justamente como lhe falei. Depois de fazê-la passar fielmente por experiências terríveis, ele arruma algo ainda pior logo depois. Naquele momento, orgulho, ainda mancando com dificuldade e extravenenoso, disse: você sabe, depois de tudo, ele não descansará enquanto não humilhá-la. E esse é o método que ele usará para ensinar essa preciosa humildade que defende com tanto ardor. Ele a humilhará até reduzi-la a pó e fará de você uma grande idiota na frente de todo mundo. As caminhantes continuaram a andar, ignorando todo aquele palavrório, mas, como antes, Grande Medrosa descobriu que cocheava mais dolorosamente quando ouvia seus inimigos. Era deveras difícil saber o que fazer. Se ouvisse, cocheava. Se tapasse os ouvidos com as mãos, não poderia segurar nas mãos das companheiras. Sozinha, poderia escorregar e cair. Assim pararam durante alguns minutos e discutiram o assunto. Logo depois, Sofrimento abriu pela primeira vez a caixa de primeiros socorros, presa em seu cinto, e dela tirou algodão para tapar os ouvidos de Grande Medrosa. Apesar do desconforto, isso pareceu surtir o efeito desejado, pelo menos temporariamente, pois quando os 5 provocadores perceberam que não podiam fazê-la ouvi-los, pararam de perturbá-la, até outra oportunidade de atacá-la. A princípio, a floresta não pareceu tão terrível, talvez porque o ar da montanha fresco e puro tornava-as fortes e revigoradas. O sol, ainda brilhando, dava a Grande Medrosa uma sensação completa, nova. Uma espécie de emoção prazerosa de aventura. De fato, aqui estava ela, aleijada, andando pela floresta do perigo. Mas não demorou muito e grandes e negras nuvens surgiram a rolar pelo céu, encobrindo o sol. Trovões começaram a ribombar, a princípio distantes, depois cada vez mais próximos. A escuridão cobriu a floresta. De repente, um facho de luz atravessou o céu e algo à frente delas estourou, tombando ao chão enorme árvore. E daí outra e mais outra. Agora o temporal caía com toda a sua fúria. Rugiam os trovões, os relâmpagos cortavam espaço em todas as direções. A floresta inteira parecia gemer e sacudir-se sob o pavoroso
vendaval. O mais estranho. Isso em que, apesar de grande medrosa sentir leve tremor perpassar-lhe o corpo, a cada relâmpago ou trovão, ela não se apavorava, não sentia pânico, nem desejo de correr, porque repetia para si mesma: embora caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingida. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas estará segura. Assim, durante todo o temporal, ela se sentiu cheia de estranha e confortadora paz. Ela andava entre suas companheiras dizendo: eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. Enfim, a tempestade amainou, cessaram os trovões e tudo se aquietou. As trás pararam, sacudiram a água do cabelo e das roupas e se puseram em ordem a fim de continuar o caminho. Nesse instante, covardia apareceu de novo e gritou bem alto: eu sei, grande medrosa, que a tempestade está rodeando as montanhas e logo passará por aqui de novo, porém com muito mais fúria ainda. Faça meia volta, o mais rápido possível, e caia fora desta perigosa floresta, antes que o temporal retome e lhe tire a vida. Ainda há tempo de escapar. Olha aqui, exclamou grande medrosa. A água ainda escorrer-lhe pelos cabelos e a saia ensopada enrolando-lhes nas pernas. Eu não vou suportar mais esse camarada a gritar nos meus ouvidos. Por favor, disse às companheiras, ajudem-me vocês duas. E dando o exemplo, curvou-se, apanhou uma pedra e atirou-a certeiramente contra a covardia. Suas companheiras riram, talvez pela primeira vez, e começaram também a tirar pedras na direção das árvores onde estavam os 5 indesejáveis. Em um momento, nenhum de seus inimigos estava à vista. Naquele momento, bem na frente delas, numa clareira, uma cabana de madeira parecia surgir em tempo de abrigá-las do temporal que voltava. Correram para lá. A porta estava trancada, mas forçaram-no até abrir-se. Agradecidas, escorregaram-se para dentro. Com grande presença de espírito sofrimento, bateu a porta, trancando-a por dentro em cima da hora. No momento seguinte, os inimigos estavam batendo e gritando: ei, por favor, abram a porta e deixa-nos entrar. A tempestade começa de novo. Vocês não podem ser tão desumanas ao ponto de fechar-nos do lado de fora e deixar-nos ao léu da sorte. Grande medrosa aproximou-se e gritou pelo buraco da fechadura as mesmas palavras que lhe haviam dirigido pouco antes. Ei, façam meia volta, o mais rápido possível, e caiam fora dessa perigosa floresta antes que o temporal recomece e lhes tire a vida. Ainda há tempo de escapar. Ouviu-se um rumor de praguejamento lá fora e passos apressados que corriam, perdendo-se a distância. Desta vez o conselho devia ter sido bem recebido e aceito. A tempestade aproximava-se ainda mais ameaçadora. Elas, porém, estavam a salvo, longe das árvores que caíam e sem perigo de se molharem, pois o teto era prova d'água, de forma que nenhuma gota de chuva as atingia. Encontraram bom suprimento de lenha para o fogo, empilhada ao lado de pequeno fogão, sobre o qual estava uma chaleira e algumas panelas. Enquanto o sofrimento se encarregava de acender o fogo, Tristeza abriu a porta e encheu a chaleira com água da chuva. Grande Medrosa examinou o armário e encontrou louças de barro, alimentos enlatados e enorme lata de biscoitos. Assim, em pouco tempo, enquanto a tempestade rugia furiosa lá fora, ali estavam elas, assentadas ao lado de um bom fogo, aquecendo-se e secando suas roupas ensopadas, enquanto saboreavam um delicioso chocolate quente e matavam a fome. Apesar de o temporal balançar a cabana, ali dentro havia paz, gratidão e grande contentamento. Grande Medrosa admitia, atônita, que a aventura por que passava agora
era a maior experiência de paz e alegria vivida durante toda a sua jornada. Ao se deitarem sobre os cobertores que se encontraram empilhados a um canto da cabana, ela muito suavemente repetia consigo mesmo: Ele cobriu-me com suas penas e sob as suas asas posso descansar. A tempestade continuou violenta durante 2 ou 3 dias, mas as 3 permaneciam a salvo no abrigo da cabana. Destas só saíam nas estiagens, a fim de apanhar lenha que era colocada no fogo para secar e refazer o estoque de combustível. Parece que havia grande estoque de alimentos enlatados, de biscoito, como se servos do pastor visitassem a cabana de quando em quando, levando novos suprimentos. Durante esses tranquilos dias passados ali, Grande Medrosa conheceu o outro lado da personalidade de suas companheiras. Também familiarizou-se mais com o dialeto da montanha que falavam. De algum modo, começou a vê-las, não só como servas e simples ajudantes e guias sob as ordens do pastor, mas também como amigas. Desta maneira, sentia-se mais aberta a todas as belezas e deleites do mundo ao redor. Era como se seus sentidos tivessem sido de tal modo aguçados que lhe permite descobrir e gozar cada pequeno detalhe da vida. Assim, embora as companheiras continuassem sendo tristeza e sofrimento, ela sentia uma satisfação quase inexplicável em tudo à tua volta. Esse sentimento ocorria ao ver as chamas crepitantes do fogo, as árvores dobrando-se até o chão, os relâmpagos cortando o céu com seu facho luminoso e a estrela d'alva surgindo por entre nuvens antes do amanhecer. Também sentia essa estranha alegria ao ouvir o som da chuva, o ribombar dos trovões ou o jubiloso chiurear de um pássaro quando a tempestade parava. Todas essas coisas ela sentia no dialeto da montanha e, por incrível que pareça, a linguagem de tão bela e emocionante lhe tocava o coração até as lágrimas. Ela mal podia aguentar. Certa manhã, quando a tempestade rugia e parecia bater a floresta com toda a sua fúria, Grande Medrosa percebeu Tristeza assentada ao lado do fogo, cantarolando como que para si mesma. As palavras, entretanto, eram pronunciadas no dialeto da montanha, o qual já conseguia entender. Vou tentar traduzir esta canção da melhor maneira possível, mas a original dá muito mais força e beleza aos sons e à música da floresta. Quão formosos são teus pés, linda filha da princesa, que se movem a correr como água em correnteza. Nem gazela da montanha, nem a cerva ou veado, de alcançá-los é capaz, todos ficam para trás. Cantares 7:1. Ora, Tristeza, exclamou Grande Medrosa, eu não imaginava que você sabia cantar, e nem mesmo que conhecesse alguma canção. Nem eu mesmo sabia, respondeu Tristeza tranquila. Mas durante a jornada pela floresta, as palavras e a melodia vieram tal como cantava agora. Gosto da melodia, disse Grande Medrosa. Ela me faz pensar no futuro, quando terei pés de corça. Isso é muito reconfortante. A música é tão bonita e alegre que me dá vontade de saltar. E rio só ao pensar em ver-se saltando com os pés aleijados. Depois pediu: ensine-me a canção, por favor. Tristeza cantou de novo algumas vezes, até Grande Medrosa aprendê-la. Ela agora andava pela cabana cantarolando, tentando imaginar se uma gazela livre, saltando de pedra em pedra pelas montanhas, como o pastor fazia, quando chegasse o dia de receber pés da corça, ela teria capacitada a acompanhá-la onde quer que fosse. Ela mal podia esperar pela concretização desse quadro tão belo.